A animação da Fox apresentou vilões hilários e cruéis, de valentões a robôs hedonistas e verdadeiros predadores. Gostosuras ou travessuras? Eu sou um agressor sexual registrado. Hoje vamos classificar os vilões mais icônicos das animações da Fox, do mal ao mais maligno. Primeiro, vamos aos personagens mais perdoáveis, antes de chegarmos aos verdadeiros vilões. Esses não são tão maus. O vilão menos maligno da Fox é um dos primeiros, Nelson Muntz, de Os Simpsons. Como valentão de recreio, ele é mais tranquilo que a maioria dos outros da lista. Na verdade, de qualquer jeito que você olhe, Nelson não é nenhum monstro sem coração ou algo assim. Ele é um garoto que vem de um lar profundamente desestruturado e quer exercer controle no único lugar onde sente que pode. Mas isso ainda não faz dele um santo. Ele agride fisicamente seus colegas de classe com frequência, até mesmo personagens com quem construiu algum grau de amizade, como Bart ou Martin. Quando recebe uma chance, ele pode ser genuíno e legal. Vamos ser legais e dar a ele o último lugar da lista. Tomara que ele veja como elogio, senão, cai fora, Nelson. Este aluno se tornou o mestre. Depois do Nelson, vem outro vilão dos Simpsons, Frank Grimes. Sinceramente, nem temos certeza se esse cara conta como vilão. Ele é antagonista de um episódio icônico de Os Simpsons, mas será que é realmente vilanesco? Não. Ele é arrogante e amargo, dedicou a vida ao trabalho duro tentando progredir, mas ficou preso trabalhando para chefes que não ligavam para ele. Assim, ao encontrar Homer, um preguiçoso que se saiu melhor do que ele, Grimes teve um colapso mental que resultou em sua ruína. Tipo, o filho dele é dono de uma fábrica. Embora Grimes não fosse mal, ele serviu como um alerta de que uma mentalidade de só trabalho e nada de diversão não garante uma vida boa. Eu moro em um quarto só, acima de uma pista de boliche e abaixo de outra pista de boliche. Mas isso vai te garantir uma mente amarga. Não estamos dizendo que Grimm deveria ter se tornado um bêbado desleixado como seu inimigo, mas estamos dizendo que ele deveria ter tirado uma semana de folga e feito umas férias legais ou algo assim. Ele pode praticar kickboxing para aliviar o estresse. Recomendamos Ernie, o frango gigante de uma família da pesada, como parceiro de sparring. Esse cara não podia faltar na lista. Embora não fosse um vilão, sua tentativa de dar um cupom possivelmente vencido a alguém virou uma rivalidade no trabalho que durou décadas e ganhou proporções épicas. Acho que, em defesa do Ernie, ele realmente não está tentando machucar ninguém além do Peter, mas os meios aos quais ele está disposto a recorrer para isso ainda são bastante preocupantes. Ignorando o óbvio aspecto de destruição em massa de propriedade, ele também já foi mostrado tentando ficar com a Lois, e independentemente de isso fazer parte da guerra dele com o Peter ou não, mostra que ele está totalmente disposto a trair a própria esposa. Ainda assim, apesar de tudo isso, Ernie é um personagem muito mais humano e equilibrado do que o próprio protagonista, então ele fica em terceiro lugar no ranking. O mesmo vale para Connie D'Amico, outra inimiga de Family Guy. Ela é a valentona da Meg na James Woods High, e como estudante do ensino médio, faz pegadinhas mais cruéis que Nelson, como convidar Meg para uma festa só para enganá-la e fazê-la beijar um porco. Assim como Nelson, ela também sente compaixão. Em um episódio, ela e Chris começaram a namorar, e ela começou a mostrar mais seu lado bom, até que Chris decidiu estragar tudo em um nível completamente diferente. Se Peter é seu modelo, não dá pra esperar muito respeito, né? Connie não é santa, mas ainda pode mudar esse jeito maldoso. Por isso ela segue com destaque na nossa lista. Agora temos Lenore, o Rei do Pedaço, que mal se encaixa como vilã. Ela é um exemplo do que aconteceria se Connie não superasse o comportamento de garota malvada do ensino médio. O dano que essa mulher causou à autoestima do Bill foi tão grande que vários episódios da série giram em torno disso. Uma coisa é largar o cônjuge por causa de um caso, mas simplesmente sumir sem nem terminar o relacionamento é cruel em outro nível. Ela só aparece no episódio Hank e o Grande Elevador de Vidro, quando volta à vida do Bill enquanto ele começa a namorar uma governadora. Mesmo manipulando Bill no início, ela mostrou ser a mesma traidora e abusadora verbal de sempre. Um nível de desrespeito que nem mesmo o Bill aguentaria por muito tempo antes de dar as costas para ela de vez. E por fim, Stewie Griffin de uma família da pesada. Stewie é difícil de classificar moralmente, pois seu papel mudou muito ao longo dos anos. Nas primeiras temporadas, Stewie era um dos personagens mais hilários e diabólicos dos desenhos animados para adultos. De tentar matar a mãe a congelar funcionários do aeroporto em Carbonita, ele quase não tem limites. Ultimamente, Stewie está menos hostil e mais mesquinho. Ele ainda faz muita coisa ruim, como deixar o terapeuta morrer, engravidar-se com o DNA do Brian ou criar uma versão maligna de si mesmo que precisou destruir. Pensando bem na segunda, o que foi aquilo? Bem, de qualquer forma, o ponto é que, apesar de Stewie ainda ter uma ficha criminal extensa, na maioria das vezes, ele demonstra carinho pelos seus entes queridos e remorso por seus erros. Ele salvou sua família várias vezes, inclusive Brian no especial de Halloween. Você me escolheu e salvou minha vida. Considerando que Stewie cresceu e se tornou um adulto relativamente equilibrado em Stewie e a excelente aventura de Stewie, vamos olhar para ele com otimismo por enquanto.
Agora vamos passar para os personagens que são ainda mais concretos em seu status de vilões, mas que ainda mantêm as coisas interessantes por também possuírem boas características. Esses vilões são maus, mas não são sem coração. Vamos começar esse nível com outro antagonista dos Simpsons, Argee-Ziff. Embora ele só tenha aparecido algumas vezes ao longo da série, Art ainda deixou sua marca ao desempenhar um papel enorme na história de amor de Marge e Homer. No ensino médio, Artie era o par de Marge no baile, mas a afastou por ser insistente. Se fosse só esse caso, provavelmente nem consideraríamos Artie um vilão. Vocês me escolheram, seu superior intelectual, como rei. Mas então, mais de uma década depois, ele decidiu bolar um plano para recriar a noite do baile de formatura do casal, na esperança de forçar um beijo nela, sabendo muito bem que ela era uma mulher casada. Até o Quagmire ficaria chocado com tanta carência. Aceita e segue em frente, cara. Depois surge o primeiro antagonista de Bob's Burgers, Jimmy Pesto, rival comercial do Bob. Considere o restaurante dele como o balde de lixo em relação ao Siri cascudo do Bob, mas com um negócio melhor e menos maldade. Ah, mas não se engane, embora ele não seja um super vilão, Jimmy é um mentiroso, um ladrão e um verdadeiro idiota, cujo único propósito na vida parece ser fazer o Bob infeliz, tudo porque o Bob realmente se importa com a comida que faz. Jimmy faz tudo de qualquer jeito e tenta enganar Bob, mas sempre falha, pois sua comida continua ruim. Traga isso. Não está bom. Ele também não é muito melhor como pai. No melhor cenário, ele negligencia os filhos. No pior, destrói seus sonhos ou os usa contra seus inimigos. Ele não tem grandes qualidades, mas também não é tão ruim quanto ameaças maiores, por isso não fica em posição mais baixa. Vamos aos confins do espaço para falar sobre o Imperador Zing, o primeiro vilão de American Dad. Apesar de ter aparecido em apenas um episódio, Zing teve a sorte de ser o vilão da viagem involuntária do Jeff ao espaço sideral, tornando-se automaticamente um dos antagonistas mais memoráveis. Ser traído é uma experiência dolorosa para qualquer um, até mesmo para um imperador alienígena do espaço sideral. Ainda assim, isso não justifica criar uma sociedade onde todos são castrados e obrigados a trabalhar como escravos em um shopping espacial, a menos que provem ter sido parceiros perfeitos para seus antigos amores. Para dar o devido crédito a Zing, ele realmente oferece um julgamento às pessoas, embora seja tendencioso antes de realizar o procedimento e pelo menos parece tratar seus trabalhadores de forma relativamente boa. Se você conseguir ignorar toda essa questão da castração, podemos dar um certo desconto para ele, já que está sofrendo muito, mas principalmente por causa de sua moral diferente, afinal, ele é um alienígena. Se Zing achava Jeff um mau parceiro, ia se divertir ainda mais com o Freight Train, ou LeVar Browns. Eu sou LeVar Brown. Você pode me chamar de Freight Train. Freight Train é o pai biológico de Cleveland, e ao assistir The Cleveland Show, logo se entende por que ele quase não é citado. Freight Train abusou de Cleveland por anos, guardando rancor porque ele fracassou em um programa de auditório fácil, que poderia ter enriquecido a família. Se ser extremamente mesquinho não bastar para justificar sua baixa posição, talvez forçar o filho a lutar por presente de Natal te convença. Apesar das más ações, LeVar também tem momentos de redenção. Apesar das traições, ele decidiu se redimir e ser um marido melhor para Cookie. Além disso, apoiou Cleveland Jr. em seu sonho de ser dançarino de pole dance. Você é o único pole dancer que vi com alma e uma salsicha. Esse programa era realmente estranho, mas o fato de Trembala ter mudado um pouco de atitude e se tornado uma pessoa um pouco melhor no final da série faz com que ele se destaque em relação a alguns dos vilões mais óbvios. Depois temos o principal antagonista de Bob's Burgers, Sr. Peixe Shoulder. Ele instala um gato branco de virar super vilão. Em uma série tão leve quanto Bob's Burgers, não existem muitas ameaças à espreita, mas ainda assim há alguns personagens suspeitos. Calvin Fish Shoulder é bem mais legal do que se espera de um senhorio em desenho animado adulto, ou de qualquer senhorio. Ele dá flexibilidade aos Belchers quando necessário e os considera amigos. Por outro lado, ele é um desses caras ricos. Fishoder não é o tipo de cara que tentaria bloquear o sol para ganhar um dinheiro extra, mas ele é o tipo de cara que manteria seus funcionários em condições ruins de trabalho para maximizar os lucros. Teve uma vez em que ele meio que deu a entender que tem crianças trabalhando em minas de carvão, o que pode ter sido uma piada, mas não duvidaríamos muito dele. Ele costuma ser simpático com Bob, mas isso não o torna uma boa pessoa. Agora é hora de destacar duas das personagens mais memoravelmente maldosas de Os Simpsons, Pat e Selma. Homer teve sorte ao casar com Marge, mas precisou lidar com o desafio das cunhadas. Todos nós sabemos que Homer não é o melhor marido do mundo, mas pelo menos ele geralmente está tentando. Nenhum esforço, ou até mesmo a falta dele, justifica o quanto Pat e Selma intimidam esse homem abertamente. Você tem que rastejar pelo chão como o cachorro que você é. Sim, senhora. O tormento delas pode ser tão inofensivo quanto insultá-lo de forma geral, ou tão hostil quanto chantageá-lo diretamente. Apesar de acharem que Homero não é bom para a irmã, por quem já tem pouco respeito, elas o punem muito quando ele tenta agir certo.
Elas não são totalmente más, pois mostram algum cuidado básico pelos outros, mas isso não muda suas tendências maldosas. Elas não querem que ele morra, só que sofra. Além disso, a fumaça passiva afetou claramente as cordas vocais da Marge ao longo dos anos. Ele tem razão. Enfim, chega desse seu chororô. Vamos falar sobre Robert Tubbs, ex-marido de Donna e pai biológico de Rolo e Roberta. Eu sei que a gente tem dito esse tipo de coisa bastante nessa categoria, mas o Robert é simplesmente um idiota. Simples assim. Ele é um mulherengo, praticamente um pai ausente, e um vigarista que não pensa duas vezes antes de trair as pessoas que tentam ajudá-lo. Ele é especialmente horrível com Cleveland. Em um episódio, Trent Carga adotou Cleveland como filho, mas quando Cleveland tentou se aproximar do novo meio-irmão, Robert apenas tentou enganá-lo por dinheiro. Tudo isso ainda se soma ao fato de que ele raramente passa tempo com seus filhos. Geralmente só faz isso quando é forçado, e mesmo assim faz coisas negligentes como deixá-los sozinhos em seu apartamento sujo em um bairro pobre. Poxa, no literal último episódio da série, ele não só ficou com a mãe da Donna, como também achou que seria uma boa ideia adotar um bebê da China, em vez de criar seus próprios filhos. O cara é hilariamente terrível, até tentando fazer o bem. Desculpa, estou tentando achar qualidades demoníacas aqui. Ok, achei uma. Ele não é um ditador assassino em massa. Isso não se aplica ao Duque de Solar Opposites. Ok, tecnicamente não é um programa da Fox, mas era pra ser, e essa série tem vilões malucos demais pra não ser discutida. Pegue o Duque, por exemplo. Na primeira temporada, ele era o vilão do subenredo do Muro, chefe do crime que controlava o local e matava quem se opusesse, até crianças. O pior ato dele foi no fim da temporada, ao inundar os níveis inferiores do Muro e condenar centenas a morrerem afogadas. Isso deveria dar ao Duque uma posição bem mais baixa na lista, mas ele conseguiu um pouco de redenção ao retornar depois, embora pequena comparada aos seus crimes. Enquanto estavam escondidos no quintal do vizinho, Ringo protegeu Cherry e seu bebê, sacrificando-se de forma horrível para derrotar Jeff, o Gambá, e garantir que as garotas sobrevivessem. Apesar das ações terríveis na parede, fica claro que ele não era ele mesmo. Agora revivido sem lembranças, quem garante que ele não pode ser melhor? Pena, colega máquina de matar. Eu matei 50 homens. Cotton Hill não teve tanta sorte, ele é muitas coisas. Ele é um criminoso de guerra, mulherengo sexista, péssimo marido e pai, esse é o destaque, matou 50 homens. Eu matei 50 homens. Sempre que ele menciona isso, parece bem orgulhoso. Bem, ele está claramente traumatizado pelo tempo que passou na guerra, até mesmo expressando algum grau de remorso de vez em quando. Isso não justifica tanto o abuso verbal, nem o perigo que ele impõe à família. Mesmo em seu leito de morte, Cotton não teve a decência de dizer ao próprio filho que o amava. É impossível defender Cotton como pai e quase impossível como pessoa. Dito isso, ele é um avô decente, como mostra seu carinho por Bob. Em um episódio, ele assumiu a culpa pelo incêndio acidental da igreja da família, embora tenha sido Bob o responsável. Cotton é um canalha, mas demonstra humanidade o bastante para você duvidar se ele é tão ruim assim. Isso até ele abrir a boca de novo. Do exército à CIA, o próximo é o vice-diretor Bullock, de American Dad. Stan e seus colegas de trabalho se metem em situações absolutamente ridículas na CIA, mas ninguém é mais descaradamente caótico do que o personagem original de Patrick Stewart. Ele vê a vida alheia como descartável, inclusive a da esposa, que foi refém de terroristas por anos. Mas por que não ir buscá-la, senhor? Eu não vou negociar com terroristas. Isso sem nem mencionar o fato de que ele teve um caso com a filha de 19 anos do seu funcionário nesse meio tempo. Às vezes ele parece se importar com os funcionários, mas sua crueldade e implacabilidade sempre anulam isso. Vocês podem ficar, mas vai ficar bem estranho. O próximo é o Bender. Como assim? Bender não é vilão. Sério? Deixa eu rir mais alto. Todo mundo gosta do Bender, mas sabemos que ele é uma grande ameaça para a sociedade. Bender é muito ganancioso e egoísta, roubando quase o tempo todo. Eu adoro roubar. Eu adoro pegar as coisas dos outros. Ele faz qualquer coisa por dinheiro, de profanar túmulos a roubar amigos. Em um episódio, ele adotou crianças e quase não cuidou delas só para receber auxílio do governo. 12 bebês humanos, 1.200 wing-wangs. Em outro episódio, ele perdeu uma mulher amada e ficou mais triste ao descobrir que a pulseira de diamantes roubada era falsa. As únicas coisas que impedem Bender de cair ainda mais baixo são duas características simples que ele tem. Apesar de muitas vezes ser um idiota, ele realmente se importa com Fry e Lila. E segundo, o fato de ele ser um robô e realmente não ter muita capacidade de empatia. Quero dizer, teve um episódio inteiro girando em torno dele e receber um chip de empatia instalado. E se isso não justificar ele não estar mais baixo, você pode comprar a bunda metálica brilhante dele. Hora da minha bunda metálica. De uma força hedonista cinza de puro caos para outra, Roger Smith vem a seguir. Assim como Bender, Roger só tem de bom o amor e cuidado pela família e amigos.
já que sua espécie não compreende a moralidade humana. Eles seriam grandes amigos ou inimigos mortais, ainda não sabemos. Em defesa de Roger, é canônico que ele precisa ser maldoso até certo ponto, ou acabará murchando e morrendo pelo acúmulo tóxico. Dito isso, cara, é só olhar a lista de crimes dele na wiki dos vilões. Meu Deus, acho que Roger cometeu mais crimes do que deixou de cometer. Ele faz sexo ou mata qualquer um, ou qualquer coisa. É sério. Isso desperta o interesse dele, e basicamente não há limite para o quão longe ele vai para conseguir o que quer. Isso vai além dos ataques habituais dele também. Quando ele ficou interessado na Hayley, ele a amarrou em uma cama, depois arrancou a pele do Jeff e a usou como um traje para conquistá-la, só para imediatamente perder o interesse nela e devolver a pele para o Jeff. Roger também é extremamente mesquinho e se você o ofender de qualquer forma, pode apostar que ele vai fazer você pagar por isso. Seja convencendo o Steve de que é adotado como vingança por comer seu biscoito ou tentando matar toda a família por zoar no aniversário que ele mesmo pede. Esse cara é puro caos desenfreado. Mas de novo, ele é um alienígena que precisa ser meio malvado para sobreviver. No fim das contas, Roger realmente ama sua família e tem muitos momentos de boa vontade com eles, frequentemente apoiando seus hobbies e interesses e até salvando a vida deles às vezes. Roger se importa do seu jeito torto, mas pode acabar machucando ou matando alguém ao tentar mostrar isso. Voltando à parede, o próximo é Tim. Enquanto o Duke teve um arco em que passou de um psicopata totalmente maligno para ser retratado como um homem quebrado que queria fazer algo bom em seus últimos momentos, Tim foi meio que o oposto. O oposto solar, digamos. Você não vai? Tudo bem, Tim liderou a rebelião na parede e ajudou a derrotar o Duke de vez. Depois de conseguirem infiltrar-se no escritório dele, Tim e Cherry descobriram um buraco que poderiam usar para escapar completamente da parede, ao que Tim respondeu assassinando sua amante a sangue frio e deixando-a morrer no pátio, se importando mais em manter sua posição de poder do que realmente ajudar as pessoas. Ele ainda meio que ajuda eles, claro, mas só até o ponto em que ainda tem alguma influência sobre eles. O próximo é alguém para se inspirar, para morrer por ele. Temos James Woods. Uma das participações de celebridades mais bizarras e memoráveis da história de Family Guy, o que já diz muito. Como James Woods entra nessa diversão? James Woods foi grande inimigo dos Griffins. Ele é um Yandere obcecado pelo Peter, com a ideia de, se não for meu, não será de ninguém, em quase todas as aparições. Notamos uma mudança nele no episódio E Então Não Sobrou Nenhum, quando Priscilla o manipulou a se arrepender e buscar redenção com quem machucou. Ele não avançou muito na redenção, mas pelo menos tentou. Aproveite os Reese's Pieces no céu, acho. Certo, que tal mais um personagem na categoria de você nunca sabe o que ele vai fazer em seguida? É o Glenn Quagmire. Nem precisamos explicar por que ele está aqui. Quem mais além do Quagmire? Quagmire provavelmente é a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas quando se fala em personagens de desenho animado fora da casinha. O cara é um estuprador em série usado como piada. Mesmo com momentos positivos, como zoar o Brian ou defender a irmã do noivo abusivo, nada muda o fato de que Quagmire, mentalmente saudável e consciente de seus atos, agrediu sexualmente várias mulheres em quase todas as suas aparições. Ele nem sempre é ruim e às vezes é a voz da razão, mas Quagmire ainda é um dos mais perigosos de Quahog. Bela jaqueta, mas já estou imune. E ele só consegue evitar por pouco as nossas duas piores categorias por causa de alguns poucos traços positivos. Com Quagmire indo pra casa ver vídeos normais na internet, seguimos para a próxima sessão. Esses personagens estão prestes a virar supervilões de verdade, sendo realmente maus. O primeiro nessa categoria é o verdadeiro pai de Stan Smith, Jack Smith. Ninguém em sã consciência chamaria Stan de um pai exemplar, mas comparado ao pai dele, o cara é praticamente um especialista no assunto. Quase todo o flashback da infância do Stan mostra que seu pai era péssimo, com pecados que até Roger acharia chocantes. Ele ofendia Stan constantemente e abandonou a família para seguir no crime. Jack foi tão irresponsável que contratou um morador de rua para fingir ser o amigo imaginário do Stan, apenas para evitar passar tempo com seu filho. Tudo isso ocorreu na infância do Stan. Mesmo morto, ele continua ameaçando a família sempre que aparece. Ele chegou a possuir seu neto Steve para roubar um museu após falhar antes, disposto a arruinar a vida do neto apenas para alimentar seu ego. Você roubou meu corpo por chá gelado e limonada. Nem mesmo ter levado um tiro pelo Stan em uma ocasião é suficiente para compensar algo assim. Acho que Roger é objetivamente mais malvado, mas pelo menos ele ama a família dele. Jack nem isso tem a seu favor. E tudo o que ele faz é falar coisas horríveis sobre você. Filhote, todas são verdade. O próximo é um dos maiores criminosos de Springfield. Cobra Jailbird faz jus ao seu nome. E que nome infeliz. Sempre que Cobra aparece, ele geralmente comete crimes, especialmente assaltos armados. Cobra provavelmente já matou antes, dado sua rapidez com a arma, mas também mostra momentos surpreendentemente sensíveis.
Uma vez ele fez terapia de casal com a Pooh, uma de suas vítimas de assalto mais frequentes. Apu, às vezes quando eu te assalto, é como se você nem estivesse lá. É uma piada, mas mostra que Snake, de forma distorcida, se importa com quem rouba e demonstra carinho por animais. Até os caras maus têm padrões, às vezes. Buck Strickland pode não ser tão criminoso, mas eu manteria mais distância dele do que do Snake. Ele não é do tipo que assalta uma loja à mão armada, mas não é porque ele seja contra isso moralmente, só seria um grande incômodo pra ele. Buck prefere pecar nas sombras, explorando ao máximo seus clientes e funcionários de qualquer jeito que puder, se envolvendo em todo tipo de devassidão durante o expediente, e quando as coisas ficam difíceis, ele não hesita em deixar seu fiel assistente gerente Hank levar a culpa. Isso não é exagero, aliás. O cara literalmente tentou incriminar Hank por assassinato em uma ocasião, o que ele nem teria precisado considerar se não tivesse começado um caso com a vítima do assassinato em questão. Buck piora ainda mais ao se aproximar de Bob. Como vigarista sem vergonha, envolveu Bob em seu jogo ilegal e não se importou com sua vida. Buck é um lobo falso em pele de cordeiro, e o fato de ser o mais próximo de uma figura paterna para Hank é simplesmente triste. De um empresário falso para bem, outro. A próxima é Diane Simmons. Diane, ex-co-apresentadora do canal 5 de notícias de Quahog, teve o emprego ameaçado ao completar 40 anos e seria substituída por uma colega mais jovem. Diane poderia ter feito mais nessa situação, incluindo cuidar melhor da aparência. Ela poderia ter escolhido não se preocupar com isso até que se tornasse um problema imediato. Mas em vez de qualquer uma dessas coisas, ela escolheu pagar para um jovem estagiário seduzir seu ex-namorado James Woods, convencendo-o a reunir todas as pessoas que ele havia prejudicado em sua mansão para que ela pudesse executar um plano para matá-lo, incriminar Tom Tucker e se tornar a única âncora do canal 5 de notícias. Tudo isso porque ela fez 40 anos, essa é literalmente a motivação dela, que mesquinharia. Roger ficaria orgulhoso. Nada impede Debbie Grund de ficar em último. Ninguém rejeita Timo Grund. Debbie Grund. Debbie talvez tenha sido a vilã mais marcante de O Rei do Pedaço. Como uma das várias amantes de Buck, ela quase lhe deu o que merecia. Após ser dispensada por Buck, ela tentou seduzir Hank repetidamente. E quando isso não deu certo, ela se contentou com a ideia de assassinar Dona Lizzie Buck por vingança, e então ou matar Hank, ou mais provavelmente, incriminá-lo por toda a situação. Pensando bem, não sei se a mulher que se baleou entrando numa lixeira é inteligente o bastante para incriminar alguém por um duplo assassinato. Aqui está o gordo Tony. Não o confunda com seu primo idêntico, Quinto Tony. Esse cara era um chefão da máfia bem estereotipado e tinha todos os crimes que vinham com isso. Ele não hesitava em cometer assassinato, tortura, chantagem, qualquer coisa que garantisse dinheiro para ele e seus homens. Sua principal qualidade era a lealdade à equipe. Quero dizer, ele literalmente morreu de ataque cardíaco depois que Homer o entregou, mas quando sua melhor qualidade, sendo um psicopata assassino em massa, é sua dedicação a outros psicopatas assassinos em massa, você não está ganhando muitos pontos conosco. Vindo de Futurama, o próximo é Roberto. Se você achava que Bendis era ruim, bem, você está certo. Mas Roberto consegue ser ainda pior. Ele é um assaltante de bancos em série, conhecido por fazer reféns para garantir que consiga o que quer, e assassinato definitivamente não está fora de questão para ele. Ele poderia alegar insanidade, pois foi criado para ser um robô criminoso insano, e ainda me chama de louco. Esse cara não tem qualidades, então não dá pra aliviar pra ele. Já a maioria dos personagens gera empatia com motivações trágicas. Para Donnie do show de Cleveland não funciona como normal. Ser socialmente desajeitado é diferente. A gente pode sentir pelo Donnie por ele não saber contar piadas direito, por não entender bem as situações sociais e por como todo mundo é maldoso com ele sem motivo nenhum. Mesmo que dessemos pena dele, Donnie logo estraga tudo ao tentar matar Cleveland por se sentir ofendido. E quando o Cleveland não está lá, ele se contenta em tentar matar a esposa dele e o filho de 14 anos. O racismo de Donnie é só a cereja em uma vida já depravada, mas vai saber, né? Talvez tudo o que esse cara precisava era de um amigo. Não sabemos por que quem disse odiar negros queria tanto um amigo negro, mas talvez isso o ajudasse. Chegando perto do final da nossa penúltima categoria, está Grover Fishoulder. Outro vilão com motivo quase compreensível, Grover é primo de Calvin e Felix, e o bullying deles, junto com o desperdício da fortuna da família, o tornou um monstro. Após matar Algodão Doce Dan e tentar incriminar Calvin, Grover esperou anos para seguir com o plano, já que um operário moveu o corpo sem saber, mostrando sua frieza em manter a calma por tanto tempo após o crime. Cara, uma coisa é matar alguém, que já é algo realmente ruim, mas matar alguém e pensar tão pouco sobre a vida dessa pessoa a ponto de considerá-la apenas um degrau para seus planos de vingança é um nível totalmente novo de distorção. Agora é hora de falar sobre um dos criminosos mais notórios do ano 3000, Zapp Brannigan. Esse cara é basicamente o que aconteceria se você pegasse o Capitão Quark de Ratchet & Clank, removesse qualquer uma das poucas qualidades boas que ele já tem e tornasse as inúmeras ruins ainda piores. Zapp surge como mulherengo e trapaceiro, mas piora depois.
Quando Zap é chamado de herói de guerra, a mídia se refere ao fato dele enviar muitos soldados para morrer em combates inúteis enquanto permanece confortável em sua nave. No episódio de paródia do Titanic, Um Voo para Recordar, vemos talvez o seu ponto mais baixo. Quando Zap ele mesmo pilota a nave perto demais de um buraco negro, ele orgulhosamente proclama que o capitão afundará com sua nave, logo antes de imediatamente promover Keith, seu assistente e a pessoa mais próxima de um amigo que ele tem, a capitão, e fugir da nave na mesma hora. Zap é um covarde, um nojento e simplesmente horrível em todos os aspectos. Até seus raros gestos gentis com os protagonistas são só tentativas de agradar Leela. Então podemos nos contentar sabendo que ele nunca terá sucesso nisso. Ele costuma ser alegre e divertido, mas o Papai Noel de American Dad é mais infernal e encrenqueiro. Não podemos culpá-lo tanto por ficar irritado com os Smiths por terem metralhado ele até virar queijo suíço, mesmo que ele tenha sobrevivido graças à magia do Natal. Esse é o tipo de experiência que realmente abalaria qualquer um, mas continuar tentando assassinar essa família por anos depois disso já passa de frustração razoável para pura psicopatia. Mesmo assim, isso mal arranha a superfície de quão ruim esse cara pode ser. O homem escravizou crianças para executar seus planos secretos de dominação mundial. Claro, ele pode até ajudar os Smiths a derrotar um de seus inimigos em comum de vez em quando, mas ainda assim não tem como se redimir disso. Veja outros 10 vilões que consideramos ainda piores, tão maus que até este Papai Noel só daria carvão. Esses personagens são totalmente malignos. Em 10º lugar, temos Ethan, um vilão secundário de Solar Opposites. Em uma reviravolta trágica, os esforços de Hawk para salvar pessoas da Avalanche Ned permitiram que um monstro seguisse seus piores impulsos. Você me salvou para que eu pudesse cumprir meu destino. Em defesa de Ethan, ele estava gravemente doente mentalmente. Eu sou um deus! Impulsionado pelo desejo de matar e profanar corpos, ele tentava controlar esses impulsos com estímulos físicos. Após Hal salvá-lo de quase morrer, Ethan resolveu dizer "You only live once" e se entregar aos seus piores impulsos. Sua instabilidade mental torna um pouco mais difícil classificá-lo, já que, embora seus crimes tenham sido de longe alguns dos mais indescritíveis de toda essa lista, pelo menos inicialmente ele tentou resistir ao impulso de cometê-los. Mas mesmo assim, o melhor que estamos dispostos a dar a ele é o lugar mais simpático na nossa categoria mais irredimível. Depois vem a segunda maior vilã de Futurama, Mamãe. Mamãe, mestre em relações públicas, atua como porta-voz acolhedora da empresa e cuida de todos, humanos ou robôs. Na verdade, ela é uma psicopata violenta e implacável que obriga seus próprios filhos humanos a trabalharem como capangas, abusando deles física e verbalmente no processo. Isso já é desprezível, mas ainda pior, ela também sonha em dominar o mundo. Então rebelem-se, meus pequenos, e conquistem o planeta! No episódio Dia das Mães, revela-se que ela teve um romance com o professor Farnsworth, mas o afastou ao tentar convencê-lo repetidamente a vender máquinas de guerra. Anos depois, ela usou as antenas dos filhos robôs, como Bender, para causar anarquia global e se tornar soberana por procuração. Eu gostaria de ser a soberana suprema da Terra. Ser um supervilão maníaco já é grave, mas envolver os próprios filhos é ainda pior. Quanto ao perigo para crianças, Sideshow Bob é ainda mais infame. Não subestime Sideshow Bob por subir de posto na escola, ele é perigoso. Apesar de às vezes mostrar traços humanos, o que o distingue dos outros personagens, isso perde valor ao lembrar que sua principal motivação é tentar matar uma criança por vingança após ter seu crime revelado. Bob também é um artista de coração, o que significa que ele sente um prazer doentio em todas as suas tentativas de assassinato, chegando até a tentar explodir toda Springfield em uma ocasião. Esse cara é uma ameaça que nunca se compromete com nenhum tipo de mudança realmente positiva, o que o mantém em uma posição bem baixa na nossa lista. O quê? Ah, sim, tudo aquilo que eu fiz. Agora é hora de falar sobre o vilão mais maligno de Futurama, Papai Noel Robô. No ano 3000, o Natal é bem diferente da época alegre, festiva e às vezes deprimente que conhecemos. Para Fry e sua turma, eles têm que lidar com os ataques do Papai Noel Robô, que uma vez por ano, na véspera de Natal, pune as pessoas mal comportadas assassinando-as. Isso já seria ruim o bastante por si só, mas o fato de que os padrões do Papai Noel Robô são tão absurdos o torna ainda mais impiedoso. E quem foi mal comportado? Ele só existe para tentar cometer assassinato em massa uma vez ao ano. Ainda há quem defenda que ele é um robô programado para agir desse jeito. Ele também deu ao Zoidberg o pula-pula dos sonhos dele, e quem é legal com o Zoidberg merece pontos. É graças àquele pula-pula que ainda temos o Zoidberg, afinal de contas. Você perdeu a mulher dos seus sonhos, mas ainda tem o Zoidberg. Vocês ainda têm o Zoidberg. Montgomery Burns, o vilão mais icônico da Fox, quase entrou no top 5 piores. Houve chefes amorais nos desenhos animados, mas Burns é sem dúvida o pior. Excelente. O Sr. Burns reúne todas as piores características de um homem rico.
Desde o impacto ambiental negativo até as péssimas condições de trabalho, chegando a tentar tirar um ursinho de um bebê. O Sr. Burns sabe o quanto suas ações são prejudiciais e ainda se orgulha disso. O homem chorou de alegria ao saber que sua usina nuclear matou vários patos. Excelente. É difícil imaginar uma mentalidade mais maligna, e com suas tramas típicas de vilão, Burns se destaca como um dos maiores vilões dos desenhos animados. Mas há um ato em particular que coloca o ricaço babaca de Family Guy, Carter Pilter Schmidt, um pouco acima de seu equivalente em Os Simpsons em termos de maldade. Perdedor! Embora as temporadas mais recentes tenham mostrado Carter demonstrando algum tipo de remorso por suas ações passadas, principalmente por ser um péssimo pai para Lois, isso não faz nada para redimi-lo pelo que ele fez ao longo da série. Esse homem engana órfãos, fingindo que vai adotá-los, mas tranca as portas e vai embora rindo sadicamente. Vamos a um orfanato, escolhemos uma criança, preenchemos os papéis e não a levamos para casa. É hilário! Essa crueldade já o coloca no nível do Sr. Burns, mas ele fica um degrau abaixo por causa do episódio O Velho e o Grande C, quando Carter é diagnosticado com câncer terminal, e suspeita e milagrosamente se cura. No fim, Carter revela ter acesso à cura do câncer, mas prefere mantê-la em segredo, pois, segundo ele, tratar a doença é mais lucrativo que curá-la. O fato de provavelmente existirem pessoas por aí exatamente como Carter, fazendo exatamente esse tipo de coisa enquanto falamos, faz dele um dos personagens mais desprezíveis da história dos desenhos animados. Mas ainda há mais 4 que consideraríamos piores. Após Carter, o vilão mais maligno de Os Simpsons é Russ Cargill. Os roteiristas precisavam de um vilão tão sinistro no filme dos Simpsons que até o Sr. Burns pareceria inofensivo. O resultado foi Russ Cargill, chefe da Agência de Proteção Ambiental, responsável por cercar cidades problemáticas com domos gigantes. Embora ele tenha começado como um homem que fazia seu trabalho de forma implacável, ainda ruim, mas não totalmente maligno, ele acabou enlouquecendo de vez, tentando simplesmente explodir Springfield com uma bomba nuclear e transformá-la em um novo Grand Canyon para usar como atração turística. Senhor, receio que o senhor tenha enlouquecido com tanto poder. Após seu plano fracassar, ele ainda tentou matar Homer e Bart como prêmio de consolação, mostrando que se satisfaz com qualquer destruição. A medalha de bronze da maldade fica com a vilã mais cruel de Solar Opposites, Irmã Sisto. Quando seus primeiros grandes feitos consistem em envenenar um líder político com problemas mentais e marcar um bebê com um pedaço de metal em brasa, você já conquista o status de maldade de alto nível logo de cara. Sisto era uma líder de seita perversa que assumiu o comando após a morte de Tim, que aliás foi causada por ela, e usou sua influência para manipular todos dentro da parede, torturando e matando qualquer um que discordasse ou duvidasse dela. Ela também mantinha deliberadamente as temperaturas dentro da parede perigosamente baixas como uma forma de forçar as pessoas à honestidade pelo frio. Eu ainda nem entendo direito por que ela fazia isso. Acho que era por controle ou algo assim. De todo modo, a mulher era perturbada em todos os aspectos. E se você perguntar pra gente, ser esmagada pelo Jesse instantaneamente foi uma morte muito menos dolorosa do que ela merecia. A medalha de prata da maldade vai pra Nemo, não o peixe do filme da Pixar. O anticristo de American Dad é um personagem que representa o oposto de Jesus, chegando a inverter totalmente as citações das escrituras. Entre todos desta lista, Nemo é o supervilão que mais chegou a dominar o mundo. Com influenciadores globais, ele manipula corpos e mentes para impor sua vontade. Isso inclui Steve, que mais tarde comenta que ainda sofre com pesadelos após ter sido possuído por Nemo, provando que essa criatura monstruosa tem maldade suficiente para impactar suas vítimas por anos depois de seus ataques. O anticristo é o mal puro encarnado e realmente merece a medalha de ouro, mas ao menos esperaríamos que o porta-voz do diabo fosse o próprio mal. Quando alguém chega a esse nível de depravação, a história muda. A medalha de ouro do mal vai para o hilário e depravado Herberto, o pervertido. Herberto não tenta dominar o mundo com influências satânicas ou destruir a população. Se tenta, ainda não houve episódios sobre isso. Mesmo assim, ele é o mais próximo do mal puro em um desenho animado leve. A graça do Herberto é que ele gosta de crianças. Eu também adoro crianças, Charlie. Adoro a Kay. Ele gosta tanto delas que todo seu tempo de tela mostra ele cometendo crimes relacionados. Ah, esses tempos maravilhosos. Desde vigiar Chris Griffin, seu vizinho de 13 anos, até seguir Cleveland Jr. para Stool Band no programa do Cleveland e perseguir garotos de bicicleta em alta velocidade. Herbert é um velho doente e perverso, e o pior sobre ele é que ele sabe disso. Como isso não seria uma armadilha? Herbert não é louco. Ele é inteligente o suficiente para saber quando uma oportunidade é boa demais para ser verdade, o que implica que ele vem acordando se sentindo como P. Diddy há anos e sabe exatamente como manipular crianças para tocá-lo, atraí-las para o porão dele ou qualquer outro número de atividades depravadas. No novo especial de Halloween, ele anda alegremente pelo bairro contando para as pessoas que é um criminoso sexual registrado, quase como se tivesse orgulho disso.
E o fato de ele ser tão despreocupado em cumprir a lei, apesar de constantemente tentar atacar crianças, mostra que ele é perturbadoramente equilibrado e consciente de seus impulsos, mas faz a escolha direta de não tentar resisti-los. Agora eu quero mais. Herbert é engraçado, mas é o vilão mais malicioso criado por Seth MacFarlane.